poder fazer a sua apresentação. Ano passado, né, quem estava aqui na Semana da Física teve o prazer de ouvir na nossa palestra de encerramento o professor Sean Carroll, da Universidade do Caltech, e agora a gente tem uma oportunidade igualmente incrível, né, de poder ouvir a professora doutora Ângela Olinto. Como é de praxe nas nossas apresentações, né, eu vou falar um pouquinho do currículo da nossa palestrante, apesar de que todos já estão bem ansiosos, né, pela palestra já há algum tempo, então todo mundo já está sabendo, eu não precisaria nem fazer isso. Mas a professora doutora Ângela Olinto, ela se formou em bacharelado em Física pela PUC, em 1981. Ela então mudou-se para os Estados Unidos, onde em 1987 concluiu o seu doutorado pelo MIT, fez então pós-doutorado no Fermilab, como parte do grupo de astrofísica teórica. Mudou-se então para a Universidade de Chicago, onde é membro até do corpo docente até a presente data, assim como do Instituto Enrico Fermi. Uma curiosidade, né, ela foi a primeira mulher a ocupar uma cátedra, né, no Departamento de Astrofísica da Universidade de Chicago. A professora Ângela Olinto se destaca na pesquisa, tanto na pesquisa teórica quanto experimental, em especial nos assuntos de astrofísica e astrofísica de partículas, por diversos projetos, sendo conhecida nacional e internacionalmente pela excelência do seu trabalho. Recebeu vários prêmios de honrarias devido às suas contribuições à ciência. Entre elas se destaca a Chair de Excellence, da Agência Nacional de Pesquisas da França. Mais recentemente, agora no ano de 2021, a professora Ângela Olinto foi nomeada como membro da National Academy of Sciences dos Estados Unidos. E hoje ela está aqui para falar um pouquinho para nós sobre uma percepção mais ampla do universo e seus mistérios. Professora Ângela, muito obrigado pela sua participação e o tempo a partir de agora é seu. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse foi o Sean Carroll, que foi meu colega há muitos anos e é um amigo bem bacana que vocês tiveram ele ano passado. Então, eu vou dar uma geral assim, sobre o que eu acho que é uma visão mais ampla, uma percepção mais ampla do universo. E percepção não é visão, porque a gente está usando não só luz, como também partículas, então é mais para percepção do que visão. E um pouco também dos nossos projetos, que eu estou trabalhando hoje, mas eu vou dar primeiro uma introdução mais geral e depois entrar um pouquinho mais nos projetos. Então, assim, tem, para quem não sabe muito da área, um pouquinho de introdução, mas depois mais detalhes do que a gente está fazendo. Então, eu começo com essa imagem que eu gosto muito, que é uma imagem tirada do hemisfério sul, dá para saber, para os astrônomos, né, que já sabem se orientar no céu, sabem que as nuvens de Magalhães só aparecem no hemisfério sul, e tem, obviamente, a nossa galáxia e um cometa, e esse é o cometa McNaught, e a foto foi tirada pelo Druckenmiller, que é um astrofotógrafo, que eu acho que também é uma coisa muito difícil de fazer uma imagem tão bem feita, e ele fez isso na Patagônia, quando o cometa estava nos visitando, em 2007. E eu gosto muito de começar com essa imagem, porque essa imagem é para a gente lembrar de por que as pessoas têm tanta curiosidade sobre o universo lá fora, porque realmente é uma coisa linda de se observar, e tentar entender como funciona. E as observações do universo começam a ser mais sofisticadas, ou mais ligadas à física, né, a partir de Galileu, que, em vez de usar só os olhos, começa a usar um equipamento, o primeiro instrumento que a gente sabe, que aponta no sentido de aumentar as imagens, de fazer com que os nossos olhos sejam mais poderosos, e consegue, então, mostrar que tem dinâmica em volta de Júpiter, com luas, as fases de Vênus, e isso faz com que comece, então, a parte de astronomia. Há 200 anos só se fez astronomia na região visível, né, ou que a gente chama de óptica também. E aí começa a ser outras visões, multivisões do universo, a partir de 1830, 60, quando começa-se, então, a astronomia infravermelha, liderada pelo Herschel, que tinha já descoberto a luz infravermelha do Sol em 1800, mas que depois já vai desenvolvendo técnicas de tentar observar outras coisas que não sejam só com luz infravermelho. Isso aqui são duas fotos de infravermelho das nossas câmeras que a gente fez na Universidade de Chicago para voar nos nossos projetos de balão. A gente usa infravermelho não para detectar partículas, mas para observar
quão grande é o nosso detector, que a gente usa, a técnica que eu vou depois descrever mais tarde, a gente usa a atmosfera como nosso detetor. Então, a atmosfera, ela tem nuvens ou não. E se ela não tem nuvens, o detetor é maior, se tem nuvens, o detetor é menor. Então, a gente tem que estar sempre monitorando o que está acontecendo na parte de nuvens, então a gente usa a câmera infravermelha, essas são fotos com alunos de pós-graduação e um outro professor, Steve Meyer, que trabalha comigo nisso, e alunos de graduação e de pós-graduação que fazem parte de construir esse equipamento. Bom, continuando em termos de desenvolvimento de outras visões do universo, a gente vai, então, para as ondas de rádio em 1887, que são basicamente produzidas por Hertz, propostas por Maxwell antes, e depois, nos anos 30, de 1930, 100 anos depois da luz infravermelha na astronomia, vem a luz de rádio na astronomia, com o Jamsky, que começa a desenvolver telescópios de rádio. E ali está uma foto do telescópio dele, que é bem diferente do telescópio que o Galileu está segurando, porque ondas de rádio, a detecção, o método é bem diferente, com antenas de rádio. E isso só são 3 exemplos do espectro eletromagnético, que eu tenho certeza que todos aqui conhecem. Já vi alguém até usa o prisma, com o arco-íris saindo como foto do nome de participante, então temos até um prisma já participando com a gente. E uma coisa que para mim, quer dizer, acho que todos os físicos já sabem muito bem o espectro eletromagnético, mas uma coisa interessante, porque eu não sabia quando eu comecei a fazer uma coisa mais para o público, é que a região visível é muito pequena, muito menor em termos de ordem de grandeza do que a parte auditiva. A gente consegue ouvir sons com frequências com uma região muito maior do que a gente consegue ver. Então, os olhos realmente são muito apertados, a região que a gente observa com os olhos, mas, obviamente, ainda é o líder em termos de astronomia. Aqui são as fotos multifrequências, né, quer dizer, fotos tiradas em outras frequências e traduzidas para luz visível, para a gente poder botar no slide, do Sol, que é a estrela mais próxima da gente. E aqui a gente tem, então, como que o Sol aparece no rádio, no micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. O raios gama é meio distorcido, porque é uma foto do Fermi e está projetado no mapa da Terra, do céu, então ele está um pouquinho distorcido, mas ele também é redondinho em raios gama também. E isso mostra que não só a gente pode observar com todas essas técnicas diferentes, mas que o que a gente observa em termos de o que está acontecendo no Sol é muito diferente, né? Comparar, por exemplo, a luz visível com a ultravioleta, raio-x é mais parecido com o infravermelho, então dependendo do que a gente está tentando entender, qual o fenômeno, qual a física do Sol, vai aparecer mais obviamente em certas frequências do que em outras, ou em certos comprimentos de onda. E aqui é só para a gente lembrar que tem muito esforço internacional em vários níveis para poder observar, e o Brasil participa em vários desses esforços, por exemplo, no ALMA, e o ALMA é o líder de rádio, então vamos só fazer um tour de alguns telescópios. Em termos de escala, o de 500 metros na China é o maior, o FAST, e o Arecibo seria o anterior ao FAST, que teve problemas recentemente, provavelmente vai ser reconstruído, mas o ALMA, em vez de ter uma grande antena, um grande espelho em termos de rádio, seriam vários, e você usa, então, interferometria, e a palestra anterior foi sobre interferometria de ondas gravitacionais, imagina, então, aqui é o início dessa técnica que vem de astronomia de rádio. Que as imagens do ALMA no Atacama Desert são impressionantes, vale a pena, no deserto de Atacama, vale a pena realmente seguir esse tipo de desenvolvimento. Um telescópio que aqui em Chicago nós adoramos é o South Pole Telescope, que é em micro-ondas, tem vários telescópios de micro-ondas, e esse é um dos líderes para tentar entender o início do universo. Então, a cosmologia teve um avanço gigante desde a descoberta dos fundos de micro-ondas, que mostra como o universo estava depois de 400 mil anos depois do Big Bang, e a capacidade que a gente tem, que essas pessoas têm, de chegar a um nível de precisão e de sensitividade, não sei qual dos dois, em termos de micro-ondas, é uma coisa realmente incrível, a habilidade não só de detectar flutuações que começam a aparecer
e uma parte em 10 a menos 5, já estamos em 10 a menos 20, para chegar perto, tanto de flutuações de temperatura, como de polarização, de formas de polarização dessa emissão, para poder entender o início do universo, não só a parte escalar, mas a parte de ondas gravitacionais, que deveriam ter sido formadas no início do universo, dependendo do modelo anterior nos primeiros segundos depois do Big Bang. Então, essa é um esforço muito grande. Temos telescópios basicamente no Polo Sul e no Chile, e tem também o Planck, que foi o último satélite que consegue ver todo o céu. E a combinação de coisas no solo e no espaço sempre foram muito importantes para esse tipo de desenvolvimento. Então, aqui é só para lembrar que a gente tem a imagem do universo, quando o universo tinha 400 mil anos, a partir do Big Bang, e essa imagem é em micro-ondas. Então, essa região do espectro eletromagnético é muito importante para entender a evolução, o início e a evolução do universo, e depois, então, hoje nós estamos a 13,7 bilhões de anos depois do Big Bang, e eu vou visitar essa escala daqui a 2 segundinhos. Então, mas realmente em termos de... O Galileu começou os telescópios ópticos, ou na luz visível, e ainda são os líderes, luz visível e infravermelho, uma combinação entre os dois, e aqui tem, então, o que estão operando agora, o Keck Telescope, o Magellan, o Hubble Space Telescope, e o futuro, que tem um esforço muito grande, tanto dos europeus e dos americanos, mas com participação do Brasil, por exemplo, no Giant Magellan Telescope, e vários outros países em todos esses projetos, fora. O europeu é o Extremely Large Telescope, e os dois que têm liderança americana é o 30 Meter Telescope e o Giant Magellan Telescope, mas todos eles são projetos internacionais. 30 Meter Telescope tem, por exemplo, a China, no Giant Magellan tem a Coreia, tem a Austrália, e o Brasil e outros participantes. Então, é um esforço realmente internacional para tentar fazer uma escala, a próxima escala em termos de astronomia, que é a escala de 30 metros. O Giant Magellan é 27, o 30 o de 30 é 30 e o extremo é 50. Então, isso agora tem 3 possibilidades sendo desenvolvidas. E, infelizmente, acho que foi anteontem que a gente descobriu que o James Webb não vai ser lançado no final de outubro, mas vai ser lançado, espero, no dia 18 de dezembro. O James Webb a gente está esperando já há algumas décadas, foi, eu acho que o telescópio, em termos, pelo menos, de astrofísica, mais caro já construído, imaginado, e vai ser lançado finalmente até o final desse ano, quer dizer, em princípio, a primeira tentativa de lançamento é no dia 18 de dezembro. Então, vamos torcer para dar tudo certo e ser realmente nesse dia que a gente vai ter, então, algo bem mais poderoso do que o Hubble. Em termos de comparação, o James Webb, comparado com o Hubble, é 6 vezes mais potente, porque a área coletada é 6 vezes maior, o espelho é 6,4 metros, em vez de 2,4 metros para o Hubble, e é um espelho que tem uma leveza impressionante, uma nova tecnologia. Então, apesar de ser bem maior, ele tem só a metade da massa do Hubble. Então, por isso, fica sendo mais fácil de ser botar no espaço, né? Porque quanto mais peso, mais difícil chegar lá longe. E a escala aqui, dá para ver um círculo vermelho do tamanho de uma pessoa, comparado com o espelho, e a posição que ele vai ser colocado e vai participar a gente espera uma década de observações na posição L2, que é o ponto de Lagrange 2, que é o segundo ponto estável relativamente para se colocar algo que vai na órbita do Sol. O Sol estando aqui, a Terra e o L2, ele anda com a Terra, o L2 continua, vira girando em volta do Sol igual, e ele consegue, então, não cair em lugar nenhum, ficar relativamente estável. Ele fica dando órbitas pequenas em volta do L2 para poder fazer essa observação, e ele fica, então, longe da Terra, da Lua e do Sol, e capaz de bloquear com essa prancha enorme, que isola, então, a luz do Sol e fica bem no escuro. Então, a capacidade de ver coisas escuras é também bem superior à do Hubble, pela localização que ele vai ser colocado. Então, isso é algo para se curtir muito a partir do final do ano. Então, a partir do ano que vem em diante, já devemos ter resultados do James Webb.
E para terminar, então, em termos de espectro eletromagnético, os telescópios de raios gama, que hoje existem tanto no espaço Fermi como esses 4 que eu coloquei aqui no solo. Tem o ROC, que é um tipo de telescópio para as energias mais altas de raios gama no México. Temos o HESS na Namíbia, o MAGIC nas Ilhas Canárias e o VERITAS no Arizona. E esses 3 esforços que são mais parecidos com o telescópio, que estão apontando como um espelho primário e secundário, mas na realidade eles estão tentando observar chuveiros e radiação Cherenkov que está chegando com a interação dos raios gama na atmosfera. Então é uma forma indireta de se observar os raios gama, parecido com o que a gente usa para a parte de astrofísica de partículas também, que é realmente usar a atmosfera como detetor. E esses telescópios estão detectando a luz gerada na atmosfera através da interação dos raios gama com a atmosfera. Então, isso é, digamos, o passeio. Aí a gente tentando, então, observar, por exemplo, a Via Láctea em várias ondas diferentes. Na luz visível, ela tem isso aqui pegando, então, essa imagem, ou uma imagem da Via Láctea na luz visível, não é aquela em particular, mas uma mais bem feita, com telescópios, e colocando num sistema de orientação em que a galáxia está no Equador, e a gente tem, então, as nuvens de Magalhães no sul, e no norte não tem as nuvens de Magalhães, ou tem outros objetos, obviamente. E aqui a gente vê muitas coisas escuras, né? Uma coisa que não fica tão claro o que é o plano da galáxia, sabe-se que tem um plano, mas é bastante cheio de escuros e claros, e isso é porque tem muita poeira que na parte visível absorve a luz e não reemite. Quando a gente tem o mesmo tipo de observação usando o infravermelho, a gente consegue ver bem mais claramente o plano da galáxia, que é bem mais fino no infravermelho do que na luz visível, e dá para ver também o centro da galáxia bem, que tem um bulge ali no centro, onde mora o nosso famoso buraco negro, a partir do Prêmio Nobel do ano passado, que reconheceu os estudos do buraco negro no centro da galáxia. E em luz gama, a gente consegue ver outro tipo de galáxia, que também tem o mesmo plano, que tem umas regiões que parecem mais expandidas comparado com o plano da galáxia, mas isso são regiões normalmente perto da Terra, perto do sistema solar, e por isso que elas estão bastante ativas e não são realmente parte da galáxia, no sentido, são parte da galáxia, mas não são a galáxia como um todo que tem essas coisas expandidas, é uma coisa mais local. E dá para ver um pouco de emissão que vem do centro da nossa própria galáxia, que tem emissão antiga, provavelmente começada também pelo nosso buraco negro. Só para mostrar como é diferente, olhando com outros olhos, outro tipo de galáxia, não a nossa, mas uma galáxia ativa, feito o Centaurus A. Aqui seria a foto do Centaurus A em luz visível, e aqui em luz de rádio, que é completamente diferente. Então, imagina essa foto, e essa foto vem do mesmo objeto, e se a gente adiciona os raios-x e põe todo mundo junto, dá esta foto composta aqui no final, que tem não só essa galáxia meio distorcida, o plano meio em S, e também um jato, que no raio-x é mais colimado do que... No rádio também é bastante colimado, mas mais próximo, e depois tem essa parte expandida na parte de rádio, que tem a ver com os elétrons que estão emitindo luz de rádio nesse tipo de regiões. Então, mostra que se você só tivesse a foto visível, não saberia que tem tanta atividade acontecendo, que tem um buraco supermassivo, que tem emissões em escalas tão grandes quanto a galáxia, que é realmente algo surpreendente. Então, várias visões do universo. Finalmente, uma forma linda de se ver o universo também é escolher, como o projeto dos Deep Fields do Hubble fez, um pedaço do universo bem escuro, né, do céu bem escuro, 2 minutos de arco por 2,3 minutos de arco, um pedaço bem pequenininho do céu, bem escuro, nada ali, fica integrando por bastante tempo com um telescópio no espaço bem poderoso como o Hubble, e esse tipo de projeto com o James Webb vai ser até mais poderoso ainda, mas você consegue ver que qualquer parte escura do céu está cheio de galáxias,
Nesse quadradinho a gente tem 5.500 galáxias, o universo observável tem 2 trilhões de galáxias. Então, é realmente impressionante, não só que o universo é populado, tão populado assim por galáxias, mas também a evolução das galáxias, as cores das galáxias distantes, nessa foto sendo mais azul, virando mais vermelhas e amarelas quando estão chegando mais próximo. Mas isso quer dizer, tem a combinação da expansão do universo e da emissão em si pelo desenvolvimento da galáxia desde que elas são pequenas, né? A gente vê o passado do universo, a gente vê quanto mais longe, mais jovem a galáxia que a gente está observando. Então, para colocar isso no mesmo plot do fundo de micro-ondas, a gente sabe hoje que o universo tem 13,7 bilhões de anos. A gente tem a foto do universo jovem com 400 mil anos e tem, então, vários estudos para tentar entender quando começam as primeiras estrelas, quando começam as primeiras galáxias e como elas evoluem, quais são as estruturas do universo. E esse tipo de estudo que nos dá várias questões, tanto qual é a matéria escura do universo, como qual é a energia escura do universo, que não consegui explicar ainda. E, quer dizer, a matéria escura é mais difícil ainda de entender, que a gente não sabe explicar, porque já sabemos que existe desde os anos 30. Mas a parte da energia, digamos, acabamos de descobrir no final do século passado, ainda tem um tempinho para poder ficar sem jeito, de não ter explicado ainda. Mas o James Webb vai resolver a parte de como que o universo para de ser o escuro, do Dark Age, para a parte iluminada em termos de começar a formar os primeiros objetos, as primeiras estrelas e as primeiras galáxias. Então, isso tudo que eu descrevi bem rapidamente é uma introdução, digamos assim, a como a gente observa o universo no sentido de visões variadas com várias frequências ou emissões diferentes do espectro eletromagnético. Mas no meio da nossa história já tem mais uma forma de observar o universo, que começa com Victor Hess, quando ele descobre a radiação de ionização. A radiação de ionização, que ela é cósmica e não feita na nossa Terra. E ele faz isso, bom, hoje a gente sabe que raios cósmicos são núcleos atômicos muito energizados, mas esses são os primeiros mensageiros não eletromagnéticos que hoje a gente consegue ver até fora da nossa galáxia com esses mensageiros, mas continuamos não entendendo muito bem como eles são gerados. Aqui tem um gráfico que mostra como que o Victor Hess descobriu que essa radiação ionizante não vem da Terra, porque na época, em 1912, nessa época da história, eles sabiam que tinham algo que estava, alguma radiação que era capaz de descarregar algo que a gente carregasse. Então, punha num objeto como aquele ali, digamos, 2 folhas de ouro que estão carregadas e que deveriam ficar carregadas, a não ser que tenham interações vindas de fora desse container aí, desse cilindro. E o que é essa radiação? Claramente tem radiações, ou seja, núcleos radioativos no próprio solo da Terra. Então, existe uma componente dessa radiação que é vindo da Terra. Mas quando você levanta num balão esse tipo de observação, você vê que, eventualmente, o fluxo começa a aumentar de uma forma absurda, que é quando começa a chegar a uma parte rarefeita da atmosfera, que também é muito perigoso. Tem pessoas que fizeram esse tipo de estudo e acabaram não voltando inteiros, porque precisam de oxigênio, eventualmente. Mas ele conseguiu chegar a 5 quilômetros de altitude e mostrar que realmente tinha um fluxo maior ainda desses íons, dessa radiação ionizante, enquanto a gente começa a subir, ou seja, estão vindo de fora da Terra. E como eu falei, hoje a gente já sabe que os raios cósmicos são os núcleos atômicos sem os elétrons, né? Então, eles são, de alguma forma, energizados, ionizados, e vêm bem com energias relativísticas, bem próximo da velocidade da luz, e vêm em todas as direções. Eles vêm em todas as direções, não necessariamente porque eles foram formados em todas as direções, porque eles são carregados e existem campos magnéticos que fazem com que eles venham em curvas, e essas curvas acabam isotropando a distribuição de onde eles vieram, e fica difícil saber exatamente, fazer astronomia com raios cósmicos, saber de onde que eles estão chegando. Então, para
juntar aqui o que eu falei até agora, a gente tem, então, objetos, digamos, uma outra galáxia, que tem um jato, ou algum outro evento, pode ser uma explosão, algum evento energético, que consegue emitir, então, em geral, partículas feitas raios cósmicos, partículas de matéria normal, hidrogênio, hélio, ferro e carbono, etc. E, ao mesmo tempo, emitindo luz, e a luz é o que a gente usa primeiramente para ver esse tipo de coisa, luz de rádio, luz de visíveis, ou raio-x, ou raios gama. Também, dependendo da energia do evento, também são produzidos neutrinos, que não são, de novo, luz, são partículas independentes dos fótons, então é uma forma diferente de a gente perceber o universo, e os raios cósmicos. E adicionando a tudo isso, também temos as ondas gravitacionais, que eu acho que foi a palestra anterior à minha, então eu não vou falar muito sobre elas, mas essa combinação de neutrinos, raios cósmicos e ondas gravitacionais são essa parte que a gente chama de multimensageiros, em vez de multifrequências, porque não são só fótons de frequências diferentes, não é só luz, é realmente novas partículas participando, ou emissões, no caso das ondas gravitacionais, participando do nosso estudo, da nossa percepção do universo. Então, vamos lembrar que a tabela de elementos moderna é de quarks, leptons e partículas ligadas às interações. Nós temos a interação da gravidade, que não está nessa tabela de elementos. Temos a força da gravidade, mas a força que não está incluída, mas temos mais 3 forças que estão incluídas, que é a força eletromagnética, ou as interações eletromagnéticas, que são feitas através do fóton, que é a partícula favorita dos astrônomos. E temos, então, os gluons, que são a força forte nuclear, que mantém os núcleos juntos, os prótons e os nêutrons, e os quarks, então, são todos os U's e os D's, os ups and downs são os quarks que formam os prótons e os nêutrons e dão a tabela periódica que a gente conhece. Os Z's e os W's que são da força fraca nuclear, e são eles que traduzem quarks em leptons e vice-versa, e também interações entre os leptons. Os leptons, nós temos os leptons carregados, que é o elétron e os parceiros parecidos, o muon e o tau, e os neutrinos, que não têm carga. Temos 3 gerações de quarks, 3 gerações de leptons, e ninguém sabe muito bem por que temos 3, mas temos. E a segunda e a terceira geração são mais pesadas que a primeira, então a tendência natural é de que as coisas grandes, top e bottom, vão decair, o charm e o strange também, e a matéria, digamos, mais comum é a matéria feita de U e D. E também a mesma coisa, o tau tende a decair, e o muon também. O muon, ele vive bastante, então a gente tem muita radiação cósmica de muon, mas os elétrons são os que a gente conhece mais facilmente, porque fazem parte da química, digamos assim. Os neutrinos, que são mais difíceis de descobrir, quer dizer, são mais recentes em termos da gente entender não só que eles existam, mas que eles conseguem fazer coisas incríveis, como mudar de sabor. Você produz um muon do elétron no Sol, e ele acaba chegando aqui como tau ou muon, ou volta para ser elétron de novo. Então, existe essa coisa entre os 3 neutrinos que é muito bacana, e é outro prêmio Nobel, mas eu já estou indo um pouquinho antes de mim mesmo. Então, vamos só lembrar, eu tenho certeza que vocês já ouviram isso antes, que os neutrinos são bastante abundantes, apesar de não interagirem quase, porque eles só interagem com a força fraca, não interagem eletromagneticamente, não interagem com a força forte, em princípio interagem com a onda gravitacional também, mas em geral isso é muito pequeno comparado com as outras, então é só na parte fraca que eles estão interagindo, mas eles são bastante abundantes, então se a gente consegue começar a observar o universo através dos neutrinos, a gente vai ver muita coisa interessante, porque os neutrinos vêm de muito longe. E a quantidade de neutrinos produzidas pelo Sol e pelos outros ambientes, chega a ser 100 bilhões de neutrinos atravessando o nosso polegar por segundo, que é um número interessante para a gente lembrar e ter essa sensação de que eles estão presentes atravessando o nosso polegar. E como eu falei antes, o Prêmio Nobel de 2015 foi a descoberta da mudança de sabor entre os 3 neutrinos, que é uma coisa muito bacana, era uma pergunta antiga de astrofísica, por que
se a gente entende como é que o Sol brilha, e nessa tentativa de astrofísica, de entender bem o Sol, a gente tinha previsões de qual seria a quantidade de reações nucleares no Sol, que daria, então, a previsão de quantidade de neutrinos a serem observados na Terra, e o início dessa tentativa de descobrir, que é um prêmio Nobel anterior, do Davis e o Kodama, que tentaram, então, observar o primeiro Davis, que ficou Ray Davis por muito tempo, tentando entender por que não chegavam tantos neutrinos quanto o modelo solar previa, e a resposta é porque eles oscilam. Então a gente acabou descobrindo física de partículas, como as partículas se comportam por questões de astrofísica, e isso é uma das questões que liga a física de partículas e a astrofísica, que hoje em dia é uma coisa muito importante. A minha área é exatamente essa, que é conectar esses dois lados que eram desconectados quando eu estava na graduação. Eram levemente conectados, digamos assim. E em termos de neutrinos, eu acho que a partir de 2013, com o anúncio de descobertas, detecções realmente foram feitas em 2011, 12, e a partir daí, o IceCube, que é o detetor mais, digamos, importante hoje em dia em termos de neutrinos de energias mais altas, e a detecção de neutrinos vindo de objetos extraterrestres, extragalácticos também, mas extragalácticos, que é o mais importante. E deixa eu só lembrar como é que é o IceCube, né? O IceCube é um cubo é um quilômetro cubo de gelo no Polo Sul. Então, se vocês forem ao Polo Sul, que aqui tem uma estação, nessa estação, embaixo da estação, tem esses fios com detetores. Então, tem um cabo que é feito, como é que chama isso? Cones derretidos do gelo, para instalar fios bem compridos, que começam a ser ativos em termos de detecção depois de 1,5 km, mais ou menos, até 2,5 km, e depois tem a parte de pedra da Antártica. Então, ele usa 1 km para cima, 1 km para o lado e 1 km para trás, de gelo como o detetor, e a instrumentação é colocar photodetectors, né, detetores de fótons bem sensíveis, para poder observar a emissão de luz dentro desse gelo. Então, a ideia, por exemplo, tem várias formas de detectar, mas um exemplo é um neutrino que vem do outro lado da Terra, digamos, pode ser do Polo Norte, ou de alguma outra latitude do hemisfério norte, que está vindo numa direção, consegue interagir com a Terra em si, e produz, na pedra, por exemplo, e produz um muon. E o muon, então, está subindo com uma energia alta, e ele consegue, então, fazer uma emissão Cherenkov nessa região, e isso é detectado. Então, isso é uma forma de detectar neutrinos, porque não tem nenhuma forma de fabricar um muon subindo que consiga cruzar a Terra toda. Então, dependendo de onde ele vem, ele tem que ter sido formado bem perto do detetor. Tem outras formas de detectar, em que tem uma interação e faz uma espécie de cachoeira em volta, que é uma coisa mais redonda. Esse é uma espécie de linha, e tem outras formas, por exemplo, o Bert e o Ernie estão mostrando aqui mais uma coisa circular, e o tamanho desse tipo de observação do neutrino, que é a luz que foi emitida a partir dessa interação, a distância entre os fios que estão nesse detetor, é basicamente do tamanho de um estádio de futebol. Então, eu, carioca, botei o Maracanã, mas é só para dar uma escala do tamanho do que a gente está falando. Realmente é bem grande, e é muito, muito bacana poder detectar neutrinos de PeV com essa forma. Então, o que eu falei até agora? Que a gente tem visões diferentes do universo, ou diferentes do Sol, no caso aqui, que é a parte multifrequência, ou multi-wavelength, e temos, então, uma forma de dobrar a quantidade de informação que a gente pode observar do universo em termos de energia, porque, por exemplo, se a gente usa a energia do fóton como essa linha, em vez de tamanho da frequência, só a energia do fóton, a gente pode, então, traduzir para raios cósmicos e para neutrinos, e a energia dos raios cósmicos continua subindo até 10 a 20 eletronvolts, e os dos neutrinos
pelo menos 10 a 16, 10 a 17, mas imaginamos que tenha neutrinos com energias mais altas, e seria bem bacana poder observar até onde puder as energias chegarem dos neutrinos, né? Bom, e aqui só para lembrar, mas eu acho que vocês acabaram de assistir, que uma outra forma de observar o universo é através de ondas gravitacionais. É uma história linda que, depois de 50 anos de esforço, tanto em termos de apoio dos governos, da parte financeira dos governos em vários países, inclusive nos Estados Unidos, com 2 detetores do LIGO, conseguimos, então, começar uma nova era em que a gente consegue observar ondas gravitacionais, que é uma coisa muito linda. E só para colocar no mesmo tipo de ideia de aumentar o número de formas de perceber o universo, as ondas gravitacionais têm comprimentos de onda maiores que a do rádio. Então, eles estendem o número de ordens de grandeza para outra direção, com o LIGO logo depois, digamos, das ondas de rádio. O tamanho do LIGO são 4 km, mas a onda em si tem uma frequência maior ainda, um comprimento de onda maior ainda, uma frequência menor. E aí você vê o LISA, que o I-LISA vai ser a missão espacial para abrir essa região em termos de observações de ondas gravitacionais, e a Pulsar Timing Array, que é uma forma de usar pulsares distribuídos na nossa galáxia, e quando elas flutuam, a gente detecta uma onda gravitacional que passou entre elas. E isso é uma forma de também aumentar mais ainda o alcance em termos de comprimentos de onda. Então, colocando essas 3 formas de observar, né, de perceber o universo, não são todas através de luz, nós temos, então, 3 vezes o número de ordem de grandeza do que o espectro eletromagnético. Claramente, o espectro eletromagnético a gente está usando há muito tempo, desde o Galileu, e temos mais precisão, mais forma de entender certas coisas melhor. Então, a parte de observação da luz eletromagnética continua sendo importante para qualquer outra medição. Quando a gente tem 2 dessas medições, ou 3, né, já temos agora raios gama junto com ondas gravitacionais, já temos raios gama com neutrinos, ainda não temos neutrinos com ondas gravitacionais, que vai ser bem bacana poder fazer esse tipo de coincidência para poder entender um sistema, não só numa forma de emissão, mas de várias formas ao mesmo tempo. Então, espero que esse tour tenha sido interessante para mais ou menos introduzir o que a gente está fazendo. Então, nós estamos trabalhando com multimensageiros, ou astropartículas, quer dizer, dos multimensageiros, a gente foca nas astropartículas. No caso dos projetos que eu estou liderando agora, são atrás dos raios cósmicos ultraenergéticos e dos neutrinos acima dos neutrinos do IceCube, a partir de 10 PeVs em vez de 1 PeV. Então, nós estamos na parte de 10 a 17 para cima. E o que querem dizer ultraenergéticos? A gente compara em termos de energia com o CERN, que é a forma mais energética que a gente conseguiu artificialmente acelerar partículas, e as partículas chegam a 10 a 13 eletronvolts, e nos raios cósmicos nós chegamos a 10 a 20. Então, são 7 ordens de grandeza que estamos na frente. Aqui é só para lembrar que o Large Hadron Collider, né, está entre Geneve e a França, né, tem os 2 países envolvidos, e são 27 quilômetros, é um projeto maravilhoso, e, obviamente, quando a gente faz astropartículas vindo do céu, a gente não controla de onde está vindo, onde que vai interagir, então é uma forma um pouquinho menos precisa de estudar as interações das partículas. Aqui nós temos precisão incrível e, obviamente, um esforço de muita gente para conseguir entender como as interações são feitas e descobrir o Higgs, no caso, que deu, ainda bem que está a menos de 10 a 13 eletronvolts. Outras coisas a gente esperaria talvez aparecer também nessa escala, mas não apareceram, supersimetria, por exemplo. Ainda temos que continuar aumentando a energia da parte artificial para poder, com precisão, estudar as interações em energias mais altas. Mas, como eu disse antes, os Ultra High Energy Cosmic Rays, ou os raios cósmicos ultraenergéticos, alcançam 10 a 20 eletronvolts, e o que a gente gostaria de fazer, eventualmente, é entender eles o suficiente de onde que eles estão vindo para poder também estudar a parte de física de partículas. Mas, para chegar lá, a gente tem que entender quem são, que tipo de raios cósmicos a gente está observando e quais são as fontes.
Então, o meu envolvimento nesse assunto começou com o Pierre Roget, que é um projeto maravilhoso, que em 1995 eu fui chamada pelo Jim Cronin, que era um dos líderes do projeto, e que ganhou o prêmio Nobel para CP violation, né, violação de CP, e ele estava querendo entender essa história de raios cósmicos de 10 a 20 eletronvolts, que tinha uma discussão na área se realmente eles existiam ou não, e ele queria fazer uma forma de observar bem mais garantida de que a gente ia entender, não só porque a escala do detetor seria muito maior, como a forma de detectar seria pelo menos 2 formas de detectar a mesma radiação para poder ter a parte sistemática controlada. E ele me chamou porque eu, como teórica na época, estudando campos magnéticos, poderia ajudá-los a saber quais seriam as fontes mais prováveis, se a gente ia poder ver ou não as fontes, dependendo do tamanho, né? Porque uma coisa que eu não expliquei antes é que esses raios cósmicos com energias muito altas, eles são muitíssimo raros. O fluxo deles é uma partícula por quilômetro quadrado por século. Então, a gente precisa de muitos quilômetros quadrados ou muito tempo para observar, para poder estudar eles melhor. Então, esse é um videozinho mostrando como é que foi projetado o Pierre Roget, na Argentina. Ele hoje está trabalhando lindo, tem grandes resultados. O Brasil foi muito importante na construção do Pierre Roget e na operação hoje, e ele é localizado na Argentina, em Malargüe, que é ao sul de Mendoza, no estado de Mendoza, mas ao sul da capital de Mendoza. Ele tem 3.000 quilômetros quadrados de detetores, que são esses detetores amarelos, são 1.660 desses detetores. Esses detetores estão separados entre eles, cada um quilômetro e meio. Então, as escalas aqui são bem grandes, bem maiores do que o Ice Cube, que já era bastante grande. E tem 4 telescópios, que são de onde estão saindo esses raios azuis. Esses 4 telescópios, eles só funcionam de noite, olhando a fluorescência do chuveiro. Então, o que a gente está observando? Tem um raio cósmico, uma partícula, um núcleo atômico com energia tão alta que, quando ele chega na atmosfera, ele interage, e nessa interação ele produz, com várias outras interações secundárias, etc., centenas de bilhões de partículas quando chega no solo, e essa panqueca de partículas chegam juntas no solo, mais ou menos juntas, que iluminam, então, esses detetores amarelos. Então, a panqueca de partículas está chegando no solo, e esses detetores amarelos iluminados são os que viram um fluxo de partículas acima do que está acontecendo normalmente. Tem uma correlação entre os tanques, que eu vou mostrar a foto na próxima figura, e, ao mesmo tempo, se for de noite, a gente consegue ver a emissão fluorescência dessa mesma cachoeira de partículas. A cachoeira de partículas, ela produz elétrons e pósitrons e fótons, e eles vão se reproduzindo, né? Você destrói e cria mais, e vão se multiplicando. E essa energia eletromagnética do chuveiro, ela excita o nitrogênio na atmosfera, que decai e floresce. Então, você vê de longe, a 40 quilômetros, uma luz ultravioleta se movendo na velocidade da luz na atmosfera. Então, isso é o que esses 4 telescópios são desenhados para ver, uma emissão ultravioleta que está se movendo bem rapidamente na atmosfera e botando, então, essas observações e a observação do solo junto, a gente tem várias medidas da mesma partícula. Então, dá para saber bastante informação sobre ela, qual é a energia, qual é a direção e qual é o sabor da partícula, se é um próton, se é um núcleo de ferro, se é um núcleo de oxigênio, etc. Aqui estou um pouquinho mais jovem, bastante mais jovem, do lado de um dos detetores. Os detetores têm que estar bem independentes um do outro, no sentido de que a gente não vai botar fios de eletricidade, então tem painéis solares para dar toda a energia, e eles têm mais ou menos um pouquinho, 1,5 metro de tamanho, o tanque sem essa parte de baixo, e dentro, então, é um tanque de água com photomultipliers, com multiplicadores, fotomultiplicadores, que vêm, então, quando existe a emissão Cherenkov dentro do tanque, que essas partículas que estão chegando, e cada um desses detetores está a 1,5 km um do outro, dá para ver vários aqui que eu circulei para ficar mais fácil de achar,
e eles estão todos vendo esse excesso de partículas juntos. Então, essa correlação entre os tanques é que mostra que é realmente um raio cósmico muito ultraenergético que chegou. Bom, agora eu vou mudar para o que eu estou fazendo hoje, que é liderar uma colaboração que quer construir um observatório chamado POEMA. E esse observatório, eu vou explicar no próximo slide, mas só queria lembrar que a gente nunca faz nada sozinho e que tem um time maravilhoso trabalhando junto, são 76 cientistas, 38 instituições e 13 países. Desse grupo tem pessoas que estão no OG, estão pessoas que têm no CTA, no Veritas, no Fermi, tem teóricos, tem do Telescope Array, que é um detetor parecido com o do OG, mas um pouco menor, que está no hemisfério norte, e dois grupos, o UAU e o GEMUSO, o UAU que fez propostas no início do milênio, de botar coisas no espaço, e o GEMUSO que tem feito bastante mais, que eu sou parte desse grupo também, e a gente tem tanto a colaboração POEMA quanto a colaboração EUSO, que fazemos coisas em comum. A única razão que isso não é EUSO, é POEMA, é porque tem pessoas que não são do EUSO que também participam do POEMA. É uma colaboração que tem ajuda de outras pessoas fora do EUSO. Então os meus projetos, que eu tenho trabalhado mais do que qualquer outra coisa agora, são o EUSO-SPB, que quer dizer, EUSO quer dizer Extreme Universe Space Observatory, né? Então, o Observatório Espacial do Universo Extremo, e no caso, EUSO tem vários EUSOs, e o EUSO, que é dessa mesma colaboração, da GEM-EUSO, e o GEM quer dizer Joint Experiment Missions, então é exatamente o fato de que a gente faz várias coisas diferentes, e eu sou a Principal Investigator do EUSO-SPB, que é para botar o EUSO, o telescópio, ou um telescópio baseado nos estudos do EUSO, no Super Pressure Balloon. Super Pressure Balloon é uma nova forma de botar telescópios acima da atmosfera, mas não exatamente no espaço, um pouco antes do espaço, né, na parte alta da atmosfera, que a NASA tem desenvolvido com a intenção de poder botar telescópios flutuando nesses balões superpressurizados por, digamos, 100 dias ou até mais. Então, a ideia é lançar telescópios, que é bem mais barato do que colocar no espaço, nesses balões, para a gente poder fazer a ciência que dá para fazer em balões, que tem vários tipos de ciência feitas em balões, por exemplo, detectar raios cósmicos, outras coisas, tipo ver neutrinos na Antártica através do gelo. Então, tem várias opções para se usar, em vez de ir para o espaço diretamente, usar o balão, que é bem mais barato como forma de chegar acima do Sol. E a gente fez, então, o primeiro lançamento do EUSO-SPB em 2017, e estamos agora preparando para o lançamento em 2023. Em 2017, a gente fez um telescópio só, para ver só essa fluorescência, essa emissão de luz ultravioleta das cachoeiras dos raios cósmicos ultraenergéticos, e fizemos um desenho refrator, feito exatamente o que o Galileu construiu, mas um pouco maior, e com uma câmera que tirava, então, 1 milhão de fotos por segundo. Nós estamos agora desenvolvendo 2 telescópios para o EUSO-SPB2, os 2 telescópios agora são refletores, em vez de refratores, são com espelhos, e tem uma câmera também para ver a parte de fluorescência, tem um telescópio com uma câmera de 1 milhão de fotos por segundo olhando para baixo, e tem uma outra que é para observar uma outra coisa que também é bastante interessante, que é a emissão na saída, em vez do chuveiro descendo, como os raios cósmicos, é o chuveiro subindo. E se a gente pode observar o chuveiro subindo, ele deve ter sido criado pelo neutrino, porque tem que ser uma partícula com muita energia que cruzou a Terra e produziu um chuveiro na subida. E eu vou explicar isso mais um pouquinho mais tarde, mas é só para entender que, então, esse outro telescópio tem uma câmera bem mais rápida para observar, em vez da luz de fluorescência, a luz Cherenkov, que vai estar direcionada na direção do chuveiro, na direção dos nossos telescópios. E aqui, o POEMA é exatamente as mesmas 2 técnicas, só bem maiores, com muito mais poder de precisão e poder ficar observando por décadas, não por 100 dias. Então, o que a gente está fazendo no EUSO-SPB2 é um mini poema para poder mostrar que a gente sabe fazer o que a gente propôs para construir, né, realmente no espaço. O poema é 2 telescópios, 2 olhos,
e a gente quer 2 para poder fazer essa parte estéreo, de poder ver um desses traços de ultravioleta com 2 olhos, em vez de um olho só. Assim, a gente tem mais informação exatamente da direção, da energia e da composição desse chuveiro, e o nosso desenho pede para o requerimento é que tenha um espelho, não precisa ser um espelho feito do Hubble, ou do JWST, um espelho mais baratinho, porque a gente só tem precisão de um grau em vez de arcos de segundos, então um espelho de 4 metros, que está aqui desse lado, tem uma lente que faz com que a gente tenha uma visão mais ampla da luz que está chegando, e que tenha também mais luz chegando lá no espelho, e aqui a câmera que tem esses 2 tipos de técnicas de medição, um de 1 milhão de fotos por segundo, ou de microseconds, e a outra de microsegundos, e a outra de 10 nanosegundos. Então, essas 2 técnicas são para ver 2 tipos de partícula. Raios cósmicos ultraenergéticos com a câmera de fluorescência, e raios de emissão Cherenkov, de emissão de neutrinos que cruzam a Terra e aparecem do outro lado, formando um chuveiro através do tal, mas isso eu vou mostrar na próxima slide. E para introduzir poemas uma sigla que, obviamente, foi inspirada pelo Brasil, só que tem 2 M's, e o nome em inglês, então, é Probe of Extreme Multi-Messenger Astrophysics, né, a sonda de multimensageiros astrofísicos extremos, para descobrir a origem de astropartículas ultraenergéticas. Bom, isso aqui foi o que eu acabei de falar, então vamos pular. Então, se a gente tiver com um poema voando no espaço, que a gente espera que aconteça no início dos anos 30, a gente estaria observando os raios cósmicos ultraenergéticos olhando para o solo, e aqui eu botei Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte para dar uma escala, e com um raio mais ou menos de 200 a 400 quilômetros, com essa observação para baixo, ou seja, comparado a um telescópio no solo, teria que fazer algo muito maior do que o OG para ser comparável em termos de monitorar tanta atmosfera em termos de fluorescência. E quando a gente, então, vira esses telescópios para a beirada da Terra, a gente consegue, então, ver os neutrinos que são, nessas energias de 10 PeV para cima, eles não cruzam toda a Terra, eles só cruzam um tanto da Terra, então acaba sendo alguns graus abaixo da beira da Terra, que a gente, então, observaria essas emissões Cherenkov vindo de lá. As perguntas que a gente quer responder: quais são as fontes dos raios cósmicos ultraenergéticos? Hoje a gente tem uma discussão que as 2 fontes mais populares, não quer dizer que nenhuma delas esteja correta, mas são as que mais são discutidas hoje por questões de correlação com o número de eventos no céu, são as galáxias starburst, que são galáxias formando muitas estrelas, ou galáxias ativas com núcleos ativos, que são feito a Centaurus A, que a gente já visitou antes, e o telescópio Event Horizon fez a imagem do buraco negro da M87, né, o mais próximo que se chegou desse jato de emissão da M87. Então, são esse tipo de galáxias que a gente imagina estejam criando esses raios cósmicos ultraenergéticos, mas não temos certeza ainda. E como eu falei antes, a gente quer ver os neutrinos, e para ver os neutrinos a gente tem uma habilidade de ver mais facilmente os neutrinos do tal, porque eles conseguem atravessar a Terra e criar um tal, em vez de um muon de um elétron, quer dizer, a probabilidade de criar tal é maior, se for um neutrino do tal, e ele emite, e o tal decai, porque se criar um muon, e o muon continua, ele não faz essa cachoeira. Tem um pouco de emissão que a gente pode ver também quando produz um muon, mas é mais fácil, é bem mais provável que as primeiras observações sejam do tal que decai e consegue gerar, então, uma cachoeira de 10 a 16 para cima. Então, essa é a nossa vontade, de começar a ver 10 a 16 para cima. Aqui é um exemplo que eu mencionei antes, que já temos visões e percepções de neutrinos ao mesmo tempo, do mesmo tipo de evento, que é um blazar que fez que teve uma emissão maior, um flare, que foi visto pelo MAGIC, o Fermi, se chama TXS 0506 mais 056,
E também tem um neutrino bem claro, que está vindo de baixo para cima, e o IceCube consegue ver, então, este neutrino por volta de 300 TeV. Então, uma das questões para a gente observar neutrinos extragalácticos é que tem muito neutrino produzido por raios cósmicos na atmosfera. Então, a gente precisa chegar acima de 10 a 5, 10 a 6 GeV, então adiciona mais 9 aqui, para começar a ver. Então, quando chega a 10 a 7, 10 a 8, a gente, ou seja, 10 a 16 ou 17, a gente tem mais facilidade de só ver esses neutrinos extragalácticos. Então, por isso que a região que o Poema vai observar, certamente o background atmosférico não é um problema. E o que a gente quer, então, observar são vários tipos de eventos que emitem ondas gravitacionais, que emitem raios gama, e tipo coalescência de estrelas de nêutrons, de buracos negros, tidal disruption events, tem vários tipos de ideias que poderiam emitir neutrinos e a gente seria capaz de observar. Então, aqui é o Poema dando uma observada nesses neutrinos, é uma forma de imaginar a órbita, mas em princípio ele pode observar todas as direções no céu do lado do Sol, porque a gente observa no escuro, então o Sol está do outro lado da Terra, e então as fontes que a gente pode observar são as fontes que estão do outro lado, então é um certo truque. E só para terminar, eu quero mostrar um pouco do que a gente fez em 17 e o que está fazendo agora, em termos do EUSO-SPB. Aqui está, de novo, o que eu já introduzi antes, que é um refrator com essa câmera, que tira 1 milhão de fotos por segundo, e a turma que foi para Nova Zelândia para lançar esse balão, tem alunos de graduação, pós-graduação, pós-docs e cientistas mais maduros, digamos assim, também. E a gente, então, lançou em abril de 2017, o lançamento em si dá um nervoso danado, porque qualquer coisa que dá errado quebra tudo e a gente acaba sem o nosso telescópio. E a ideia de lançar na Nova Zelândia é muito legal, porque o que a gente quer é ficar observando a atmosfera o mais tempo possível. 100 dias seria muito bom. Com os ventos que tem em volta da Antártica, a gente consegue lançar um balão que a 30 a 33 quilômetros consegue ficar estável, dando voltas na Antártica. Não na Antártica em si, também pode ser, se for lançado, por exemplo, tem vários observatórios que são feitos na própria Antártica, que dá a volta aqui também, mas no nosso caso a gente está em cima do oceano, dando volta em latitudes um pouquinho maiores ou menores em relação à Antártica, né? E a ideia é, com esse tipo de vento, a gente chega a dar a volta em 10, 12 dias, por aí. A realidade é um pouco mais complexa, a NASA não conseguiu ainda fazer uma estabilidade nesses balões precisas, então eles estão fazendo o que eles chamam engineering flights, fizeram já 3 deles, nós fomos o terceiro, e no nosso, a gente teve o menos tempo possível, porque teve logo de cara um problema no balão, e a gente acabou subindo, descendo, e acabamos no meio do oceano, perto da ilha da Ilha da Páscoa. Isso foi um pouco triste, mas nós estamos agora animadíssimos com 2023, onde vamos tentar de novo e esperamos que todos os problemas que tenham sido identificados pela NASA não vão ocorrer em 23, ainda tem voos que eles devem fazer em 22, era para ter feito esse ano e o ano passado, mas com a pandemia foram cancelados, então a gente está um pouquinho nervoso que eles consigam testar os novos balões para a gente poder ir um pouco mais seguro. Uma coisa que a gente também fez dentro da colaboração GMEUSO foi botar algo menor, parecido com o SPB-1, o EUSO-SPB-1, dentro da Estação Espacial Internacional, e a gente está usando esse telescópio para entender bem o background, não é grande o suficiente para observar os raios cósmicos ultraenergéticos, mas a gente consegue entender bem outros eventos, outras coisas que aconteçam na atmosfera que possam nos atrapalhar, digamos assim. Em geral, os raios, as emissões atmosféricas que a gente vê com esse tipo de tecnologia são muito mais longas do que microsegundos ou nanosegundos. Então, em princípio, a gente nunca viu nada que vai nos atrapalhar, mas a gente está aprendendo bastante sobre emissões na atmosfera em escalas de tempo maiores do que essa. E como eu introduzi antes, nós estamos construindo o SPB-2 para ver tanto o Cherenkov de raios cósmicos acima da beira da Terra, como também poder tentar ver algum tal neutrino que possa vir, e observar a fluorescência. Então, são 2 telescópios para fazer 2 tipos de observações. Esses 2 telescópios estão unidos no desenho do poema como um telescópio só.
E aqui tem só fotos do que a gente tem, os espelhos dos nossos telescópios, uma das câmeras, Cherenkov, que já está quase toda pronta, e a outra câmera que é de multi-anode PMTs, photomultipliers de multi-anodo, e estamos, esse semestre agora, a gente deve chegar a fazer, a terminar o telescópio Cherenkov e começar a integrar também o outro de fluorescência, e poder fazer testes no solo antes de lançar no balão, para poder já ter vários papers e várias medições feitas antes de entregar o nosso lindo telescópio à NASA, que eu espero que vai tratar ele muito bem na próxima viagem de balão. Então, só para terminar, eu queria só, espero que vocês tenham visto tanto a questão de visões diferentes do universo, mas como percepções diferentes por causa dessa questão de partículas versus luz, e como usar esse tipo de técnica, no nosso caso, para descobrir a origem dos raios cósmicos hidroenergéticos, observar neutrinos de eventos extremos e estudar, que é o goal mais tarde, a física de partículas, mas também a astrofísica de astropartículas, da emissão de como é emitido e como que chega, né, como que atravessa o espaço todo para chegar até a Terra. Muito obrigada, e eu vou terminar mostrando o nosso lançamento, que é bem divertido de assistir, especialmente depois. No dia em si é um certo nervoso. Então, esse é o balão, que quando está perto do solo não está tão expandido, quando vai subindo ele vai expandindo e vai chegando a ficar o tamanho de novo, o Maracanã, o tamanho mais ou menos do balão. E esse balão é fechado e com hélio dentro. E esse hélio vai expandindo quando vai subindo e vai fazer uma pressurização para ele ficar boiando na atmosfera. Então, é o superpressurizado, não sobe e desce com a parte do Sol subir e descer, como os balões mais tradicionais fazem, porque estão com o gás fazendo equilíbrio térmico e não pressão. Superpressurizado, ele está acima da pressão, é como se fosse uma boia em cima do oceano, e lá vai o nosso... E ele fica bastante feliz de ter livrado o telescópio na hora certa, porque se ele livrar muito antes, o telescópio cai no guindaste, se ele não libera logo na hora certa, o balão e o telescópio puxam o resto do guindaste e dá uma maior... Não é legal. Já aconteceu isso uma vez e dá um certo problema. Muito obrigada. Não sei se está todo mundo aí ainda, deixa eu dar uma olhadinha. Muito obrigado mesmo, professora Ângela. Acho que já está todo mundo anestesiado ainda, com tudo que foi apresentado. Muito obrigado de verdade pela sua participação, pelo tempo que a senhora dispôs aqui para apresentar tanto essas novas perspectivas, né, do universo, quanto o que a senhora tem feito na sua pesquisa nesses diferentes projetos. Eu queria abrir agora o tempo para aqueles que queiram fazer alguma pergunta. Bem, tem vários. Eu vou dar a chance para Ellen primeiro, que é quem eu estou vendo aqui primeiro, depois o Vitor, e aí a gente vai seguindo a sequência, tá? Ellen, pode falar. Boa tarde. Primeiramente, obrigado. Estava extremamente ansiosa para ouvi-la. Minha pergunta é, já que a intenção, né, uma das intenções do POEM e do SPV2 é detectar os neutrinos cósmicos, né, e eles interagem fracamente, vocês também visam detectar ou estimam que possam detectar a partícula da matéria escura ou não? Diretamente, a gente acha que não, mas indiretamente sim, né? Então, a gente fez um paper relativamente grande, que eu sou a primeira autora, se você se interessar, tem formas de detectar alguns tipos de matéria escura, por exemplo, as matérias escuras super pesadas, né, porque os WIMPs fica muito difícil de detectar, que a gente está olhando partículas com energias bem mais altas do que a massa dos WIMPs, mas se a matéria escura não é WIMP e é muito mais massiva, então ela começa a ter efeitos que a gente pode observar, então certamente a gente vai tentar observar efeitos, assim, produção de neutrinos da matéria escura, se ela tiver uma massa mais alta e produzir as partículas com energia mais alta. Muito obrigada. De nada, Ellen. Boa pergunta. Muito obrigado, professora.
O próximo na fila, o Vitor. Boa tarde, professora. A minha pergunta, acho que não é muito específica do seu trabalho, foi mais uma curiosidade que surgiu aqui, que a senhora mencionou raios cósmicos como núcleos atômicos, né? E a senhora falou bastante em raios cósmicos, e na detecção de raios cósmicos e dos neutrinos também. Mas aí me surgiu a questão se não teria também o análogo cósmico, do raio cósmico do elétron, o elétron, na verdade, a versão análoga sendo o elétron. E se tem, por que eles não são tão relevantes assim para detecção? Eles são bastante relevantes, boa pergunta. Então, tem elétrons também. Então, se eu tivesse tempo de falar mais sobre os raios cósmicos de baixas energias, eu normalmente faria a introdução de que ele é dominado pelos prótons, depois vem o hélio, depois vem alguns outros elementos, e se você descer mais uma ordem de grandeza, você vai começar a ver os elétrons. Então, tem elétrons nos raios cósmicos e tem pósitrons também, e os pósitrons são uma forma bem bacana de tentar detectar o que a Ellen falou, que é a matéria escura. Então, um telescópio de um colega nosso que está no Space Station, né, na Estação Espacial, que é o AMS, Alpha Magneto... sei lá o que é, Magneto something, do Sam Ting. Se alguém souber o nome do AMS aí, pode pular e ajudar aqui. Alpha, é um espectrômetro magnético alfa. E a ideia lá é exatamente... Alpha Magnetic Spectrometer, isso mesmo. Então, chegamos perto. Então, o AMS é um detetor grande para ver raios cósmicos de baixa energia e também os elétrons e os pósitrons. E eles estão medindo toda a tabela periódica dos raios cósmicos, porque tem todos esses elementos que dominam, depois vem os elétrons e os pósitrons. Os elétrons e os pósitrons são hiper importantes para tentar entender se a matéria escura existe uma emissão perto da gente, do decaimento ou da aniquilação de matéria escura, como partículas, que podem apresentar como um excesso de pósitrons. Agora, o que você devia estar curioso é por que tem tanto próton, digamos, né? Vamos simplificar a tabela periódica e chamar prótons. Tem muito mais próton do que tem elétron no raio cósmico. O que aconteceu com o fato de que todo átomo tem 1 e 1? E a resposta é que, na produção do raio cósmico, é verdade que o elétron e o próton devem estar no mesmo número, mas os elétrons, quando eles são energizados, porque eles têm uma massa muito menor, eles emitem aquela energia bem rapidamente e não chegam tão longe. Então, se você for botar para medir tanto os elétrons quanto os prótons do lado do acelerador, você vai ver os dois. Mas se você começa a se distanciar e chega até a Terra, você só vê um e não vê o outro, porque o outro perdeu energia. Você vai ver, mas ele vai ser uma fração bem menor, enquanto que o próton vem de bastante longe e não perde a energia. Então, a massa faz uma diferença nesse caso. Então, a propagação dos raios cósmicos não é a produção que faz a diferença. Mas é boa pergunta. Certo, professora, obrigado. A senhora antecipou até a dúvida que surgiu mesmo, o que seria essa. Obrigado. Obrigado, professora. Mais uma pergunta do Carlos agora. Professora, mais uma dica de literatura mesmo, se a senhora puder recomendar alguma literatura ou algum livro, seja de divulgação ou mais complexo, para ver um pouco mais de forma aprofundada o que você apresentou na palestra de hoje, que quer explorar mais o tema, e até alguma dica para estudantes de graduação que têm interesse sobre o tema, por onde eles podem se enveredar para, quem sabe, futuramente até trabalhar em projetos como esse que a senhora demonstrou, enfim. Bacana. Eu acho que tem... Nesse minuto está meio confuso, porque a gente está fazendo vários planejamentos de década. Assim que esses planejamentos forem publicados, vão ser ótimas formas de você... tem coisas de 10 anos atrás, digamos assim, em termos de colocar tudo no mesmo lugar, né? Eu vou fazer 2 sugestões, então. Eu acho que uma no caso específico de raios cósmicos ultraenergéticos, tem um paper, aliás, o primeiro autor brasileiro, o Rafael, e eu vou sugerir que a gente fez mais ou menos a parte da ciência dele. Deixa eu ver se eu acho aqui.
há uns 2 anos atrás, o elemento... Estou no arquivos e deve aparecer daqui a pouco. E é só sobre, assim, qual é o que a gente sabe sobre o raio cósmico ultraenergético e o que precisa ser medido para entender de onde ele vem, né? Então, quais são os desafios dessa área hoje, no Open Questions, né? Então, eu não sei se eu posso botar... o Rafael Alves Batista, e o número eu posso só falar e você escreve? Acho que pelo título do paper, acho que fica até... Ou então no arquivo aqui, é 1903, vocês usam o Archives, né? Porque sem o Archive eu não sei nem o que eu escrevi. Sim. Hoje em dia eu não sei nem o que eu escrevi, eu entro no Archive para ler e dizer, eu fiz esse paper, eu tinha esquecido. Ok, não tem, eu não sei como escrever, mas vai complicar. Aliás, eu acho, referido numa dessas transparências. Se a senhora quiser, a senhora pode falar o número mesmo. Então, vamos lá. Esse número é o 1903.06714. Esse faz um sumário dessa área em particular, né? Não é tudo, mas é dessa área particular. Outra coisa, em relação ao poema em si, tem um mais recente, que é o 1907.06217. Espera aí, é esse que eu quero? Não, esse é pequenininho, esquece. Eu quero um grande. Também. Não, o grande. Porque aí tem tudo, é mais fácil. Eu acho que é esse aqui, que tem tanta coisa que a gente faz para palestras em lugares aí, quer dizer, fica tudo mais sumarizado, mas é mais legal ver o que tem toda a física irrelevante, que é... não, é 20, não é 19. Espera aí, deixa eu chegar um pouquinho mais em cima. É aqui, é o 2012.07945. E aí vai mostrar o poema com os detalhes e tal. Então, isso é, assim, bem específico ao que eu falei na segunda metade. A parte primeira, né, que mostra todos os telescópios, uma fonte legal na parte de astrofísica, é o Astro 2020, que é um documento que deve sair até o fim do ano. Já estamos em 21, mas a pandemia deu uma ralentada, que é feita pela Academia Nacional de Ciências, essa academia que eu agora sou membro oficial. Sempre trabalhei para eles como reviewer, mas não sendo membro, que é uma honra bem mais bacana. Mas esse esforço da comunidade inteira, americana e internacional, mas através dos Estados Unidos, de colocar prioridade para a próxima década, é exatamente o que vocês deveriam estar lendo, porque é a década de vocês, não a minha. Eu, daqui a pouco, já estou aposentada tomando, sei lá, Ipanema, não sei, vamos ver para onde. Mas talvez aí mais perto de vocês. Visitar João Pessoa também, mais que bem-vindo. Eu acho que é melhor para o Nordeste, também acho. Pode falar com a gente. Então, mas Astro 2020, vocês podem fazer um search no National Academy of Sciences e eles devem lançar isso até o final do ano. E aí, o que eles fazem? Eles fazem um sumário de todas as áreas mais importantes e quais os projetos a serem construídos. Então, o poema é um dos 10 projetos propostos e a gente não sabe se a gente vai ter recomendação de ser construído ou não. Então, obviamente, eu vou ler esse treco bem calmamente, mas eu acho que, em geral, vai mostrar se vai ou não fazer os telescópios de 30 metros, se vai ou não fazer o LISA, ou vai fazer, porque os europeus vão fazer, mas quanto que os americanos vão estar envolvidos. Então, dá uma forma geral, e, em geral, escrita para o pessoal do Congresso americano. Então, dá para ler facilmente. E aí, lá dentro, tem referências e tal. Então, vale a pena ver o que pelo menos, a comunidade americana, mas com muita interação com os europeus e os asiáticos, etc., estão planejando para a próxima década. Eu acho que isso vale a pena se informar. E várias outras coisas, né? Se você tem interesse em outras áreas da física, sempre tem esses... A Academia Nacional faz uma espécie de estudo sobre o que vale a pena, né? Porque, obviamente, todo mundo quer fazer... Eu quero fazer o meu projeto. Mas, quando você faz esse tipo de estudo, tem a tendência a ser um pouco mais... tirar, né, os interesses pessoais e tentar fazer algo coerente, principalmente para as coisas mais caras, porque senão fica muito difícil de fazer tudo. E só... Bom, mas... Mas foi realmente bastante importante, eu agradeço demais e compartilhar com o pessoal todas as dicas de literatura. E só se a senhora teria alguma dica para aquele estudante de graduação que está no início do curso ou no meio do curso,
que justamente olha essas coisas e às vezes pensa, nossa, está tão distante da minha realidade, mas só que qual seria mais ou menos uma dica para a pessoa perseverar, para continuar aí nessa linha de pesquisa, especialmente num país como o Brasil, que tem essa... eu acho que ficou, quer dizer, eu detesto ser aquelas pessoas velhas que dizem, muito mais fácil para vocês do que foi para mim, mas tem uma coisa que é mais fácil, obviamente, que dá para você acessar informação para burro, né? Então, isso a gente, antigamente, tinha o professor que sabia o tal assunto, e se você não fosse na aula do professor, você ficava por fora. Então, hoje tem vários professores maravilhosos já no YouTube, ou sei lá onde, então a gente pode assistir aula em qualquer parte do mundo, né, se quiser. Mas eu acho que também a outra coisa que eu uso muito é a Wikipedia, que os meus colegas às vezes reclamam, mas eu acho que a Wikipedia tem uma tendência a fazer exatamente essa parte de review, né, de fazer um sumário das coisas. Algumas páginas são melhores que outras, mas já te ajuda a saber mais ou menos, por exemplo, eu hoje fui na Wikipedia ver qual era a data realmente do lançamento do JWST, porque eu sabia que era dezembro, não lembrei que dia, era dia 18, fui lá ver. Então, eu uso demais, eu acho que quando a gente... o nosso contrato com a Wikipedia deveria ser, se a gente descobre algo errado, que a gente vá consertar. Então, você usa, mas também ajuda a melhorar se tiver algo que não bate com o que você acredita, né? Então, esse lado é para se informar. E a outra é que eu acho que fazer pesquisa o mais cedo possível é muito legal. E é uma coisa, se você quer fazer pesquisa eventualmente, né, se você quiser se formar em física e fazer outra coisa, ir para a indústria, fazer outras coisas que não seja pesquisa, aí é aprender tudo que te ensinarem. Mas eu acho que pesquisa é uma coisa diferente de sentar num curso e tirar nota boa, né? Eu acho que isso certamente é bom fazer também, mas pesquisa é aquela coisa de fazer coisas que ninguém sabe se vai dar certo ou não, né? É você viver com a incerteza. E é muito diferente. Em geral, na pós-graduação, a maior parte dos alunos tem crise porque entram sendo ótimos alunos, tirando ótimas notas nas provas, e depois se atrapalham todo na parte da pesquisa porque não tem resposta. E a primeira coisa que você vai fazer na sua pesquisa pode dar errado e tem que começar tudo de novo, fazer outra coisa. Então, você já está mais ou menos enfronhado nisso cedo, já aprende fazendo e não só lendo, estudando e fazendo prova, né? Você vai botando hands-on, que eu acho que na minha graduação a parte experimental no Brasil era muito fraca comparado com a teórica, então a gente vai mais para tendência teórica, porque é muito mais barato. Isso é verdade em qualquer país que não tem muita grana para botar laboratórios sofisticados, é que você acaba fazendo mais teoria, que é legal, que teoria, eu adoro teoria, mas é mais fácil fazer pesquisa cedo na parte experimental do que teórica. Mas mesmo que seja pesquisa, né, que você não consiga publicar, vale a pena já começar a tentar ver onde que está a fronteira, porque, obviamente, a fronteira está se mexendo, mas também esses projetos muito grandes, entender a priorização dos projetos grandes é importante para saber se vai investir nisso ou não, né? Então, várias formas, mas a curiosidade é o mais importante. E não desistir, porque todo mundo tem crise, todo mundo se atrapalha, todo mundo fica meio confuso a certa altura do caminho. Isso, com certeza. Perfeito, professora. Agradeço demais, professora. De nada. Muito obrigado. Gente, devido ao tempo, Cláudio tem uma pergunta a fazer, em seguida Alejandro, e eu vou encerrar com uma pergunta também, tá bom? Para a gente não tomar muito do tempo da professora Ângela. Professora, no final das perguntas, a gente queria só lhe pedir um favor, se possível. A gente queria convidar todos que quiserem a ligar as câmeras para a gente fazer uma fotozinho com a sua presença. Obrigado. Cláudio? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde, não sei qual hora ainda, mas acredito que seja muito tarde. 2h, 2h20. Gostaria muito de agradecer a palestra. E no momento que a senhora estava apresentando ali sobre detecção de neutrino, a senhora falou sobre detectar neutrinos extragalácticos. E aí eu fiquei com um questionamento de... O neutrino, ele interage tão pouco com a matéria, então como a gente sabe de onde ele realmente está vindo? Como a gente consegue detectar a origem dele? Só se a gente tiver uma correlação com o raio gama. Então, nesse caso, né, no exemplo que eu dei, ele tem uma emissão numa direção que é a mesma emissão do blazar. Então, é bem provável que tenha vindo do blazar, que é bem longe, mas, em princípio, se não tivesse correlação, ficaria difícil de saber.
A outra forma de você saber indiretamente é que se todos esses neutrinos do Ice Cube fossem galácticos, teriam eventos com energias bem altas acontecendo na galáxia, e se a gente não está vendo todos os raios gama que são produzidos, então o mesmo argumento, mas ao contrário, no sentido de que não pode, para ter tanto neutrino galáctico, a gente estaria com uma emissão de raios gama muito maior na galáxia como um todo, né? Não em um evento aqui, outro evento aqui. Então, é bem possível que alguns eventos sejam galácticos, então não é tudo que é extragaláctico necessariamente, porque a gente tem muito neutrino que a gente não sabe se é do... Como o Ice Cube está bem perto desse fundo, que é isotrópico, que é o fundo produzido pelos raios cósmicos, a gente não sabe, quando está com um pouquinho, por volta de PeV, a gente não sabe se é background ou se é the real thing. Então, tem assim, probabilidade 50% de não ser background, ou outros números. Então, é possível que tenham galácticos também. Mas o único que a gente sabe que tem emissão de raios gama e emissão de neutrinos no mesmo momento é extragaláctico. Mas a gente também já observou neutrinos do Sol e neutrinos da supernova 87A, que são neutrinos com energias muito mais baixas, mas como era um evento tão impressionante na nossa galáxia, conseguiu subir o fluxo de neutrinos como um todo. Então, foi sem direção, mas sabia que tem muito mais neutrino do que o normal, alguma coisa aconteceu. E foi a supernova que aconteceu. Então, tem dos dois, né? Nem todos são extragalácticos. Né? Tá certo, então, professora. Muito obrigado. Obrigada. Cláudio. Obrigado, professora. A penúltima pergunta, que é do Alejandro, ele colocou aqui no chat, e ele pergunta o seguinte, ele pergunta para a senhora se o crescimento do aquecimento global está interferindo no funcionamento do Ice Cube, e se não, se pode vir a atrapalhar. Isso acho que ainda não, porque está exatamente no polo, né? Mas se tivesse perto tem alguns detetores de rádio, de neutrinos de rádio, que estão próximos ao oceano. E esses, sim, estão com os dias contados. Então, quer dizer, a turma tenta ficar o mais longe possível da parte que está derretendo, mas no Polo Sul, acho que ainda não. Ainda não é um problema. Por enquanto, o problema é natural, antes de mudança climática, que todo ano vai subindo a quantidade de gelo que é depositada, então as coisas vão... a escala é pequena relativa ao tamanho do Ice Cube, mas vários detetores têm que, às vezes, serem levantados um pouco, porque cada inverno vai depositando mais gelo no Polo Sul. Então, não está derretendo ainda. E espero que demore. Senão vai ser feio a coisa. Perfeito, professora. Muito obrigado. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta também a respeito sobre o futuro do estudo da física de partículas, né? Eu vejo que muitos autores, eles levantam essa preocupação quanto ao tamanho dos detectores, né? Que tem que se tornar cada vez maiores. E ainda assim, por exemplo, né, o LHC que a gente tem ainda está num nível de energia bem inferior, por exemplo, aos que a senhora citou. E mesmo assim, ainda se tem uma preocupação que provavelmente não vai se construir nada maior do que isso, né? Então, a minha pergunta é, a senhora acha que o futuro do estudo, né, da física de partículas está na astrofísica de partículas? A gente vai ter que migrar totalmente, talvez, no futuro, para esses estudos de raios cósmicos? Eu espero que não. Certamente, para mim, o futuro foi para essa área exatamente... não porque a tecnologia ficou muito difícil de aumentar a energia, mas porque os grupos ficaram muito grandes, é muita gente. E aí eu queria fazer algo um pouquinho mais rápido, digamos assim, que a gente possa bolar, construir, tomar os dados e publicar o paper, né? Que em certas áreas de, por exemplo, áreas de matéria condensada, etc., as pessoas fazem isso, né? Não chega a ser dentro de um laboratório, mas é um pouquinho mais rápido na parte de astropartículas, mas, infelizmente, CTA e esses outros esforços estão começando a ficar do tamanho, não chegam ao tamanho do CERN, mas já começando a ficar maior. Eu acho que o ideal seria ter os dois, né? Porque, claramente, para saber de uma forma precisa as interações, a gente ainda está longe de chegar lá. Porque a gente precisa detectar muito mais, saber de onde estão vindo, quais são os extragalácticos, quais são os galácticos, de onde eles foram formados, como eles interagiram na Terra. Tudo isso a gente vai poder fazer, a minha impressão, mas vai demorar um pouco. E
eu acho que a questão do futuro de aceleradores, digamos assim, é uma pergunta muito interessante que vai ser assim crucial entender técnicas novas de aceleração. Né? Se assim, fazer exatamente o que a gente está fazendo cada vez maior não vai dar certo. Quer dizer, dá certo, dá, só que é muito caro e você vai acabar fazendo um acelerador do tamanho. Para fazer a energia que a gente está falando, teria que ser na órbita de Mercúrio, né? É um tamanho impossível. Impossível agora. Mas eu acho que tem essas ideias de fazer aceleração com Wakefield, né, de acelerar de formas impulsivas e tal, que talvez tenham, né, um futuro, e aí daqui a uma década ou duas, durante a sua carreira, a coisa decole e dê para fazer, então, algo mais compacto com energias maiores. Então, a minha esperança é que vá por aí, a gente não tem certeza nenhuma, né? Essa é a parte da pesquisa que fica sempre a gente sem saber qual vai ser a resposta. Mas eu espero que a gente continue tentando. Agora, é uma pergunta, em geral, para tanto isso quanto qualquer outra grande, né? Por exemplo, a Estação Espacial Internacional foi uma coisa muito cara, em que todos os países que estão ligados tiveram que contribuir. Está cada vez mais difícil fazer coisas com outros países, né? Porque a gente está vivendo uma época meio polarizada no planeta, mas eu espero que a gente vai ter outra época de paz daqui a alguns anos e que as pessoas possam botar tudo junto, porque certamente a riqueza no país está aumentando, só no país, no planeta, e, bom, tem pessoas privadas que têm tanto dinheiro quanto países, né? Então, em princípio, pode ser uma equação um pouco diferente em termos de financiamento, mas eu espero que os físicos continuem empurrando a parte de tecnologia e tentar ter ideias bem criativas de como avançar essa área, mas é uma questão séria para a área em geral, que é muito caro e muito difícil fazer a parte coerente de botar todo mundo para andar junto. Muito obrigado mesmo, professora, por responder todas as nossas perguntas, pela excelente palestra, de verdade. Nós ficamos muito gratos e eu tenho certeza que vamos sair todos mais estimulados para poder estudar e chegar nesse nível, né? Construir as nossas carreiras, como a senhora Eu falou. acho o máximo que a gente faz, vocês e eu, porque não tem como não ficar bem eventualmente. Pode ser que você faça pesquisa ou faça outras coisas, mas o conhecimento em física, em astrofísica, quer dizer, a astronomia é mais lindo ainda em termos de poéticos, mas eu acho que a física dá uma fundação sólida para entender problemas em qualquer área. Você pode fazer economia, pode fazer biologia, pode fazer um monte de outras coisas com essa base da forma de pensar em física que eu acho muito poderosa. Então, boa sorte para todo mundo, mas acho que vocês já fizeram uma boa escolha. Perfeito. Muito obrigado mesmo, professora. Para encerrar, eu queria só pedir aí o apoio da nossa equipe técnica, Carlos.